Olá, gente. Todo mundo bem por aí? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma conversa a respeito do tema fé e trabalho. O nosso quarto episódio, a nossa quarta conversa. Deixa eu até mudar aqui embaixo. Pronto, aí, ó. Agora ficou bonitinho, é isso aí. A quarta conversa que nós teremos a partir de agora a respeito desse tema que realmente tem se mostrado muito importante, muito pertinente, muito, eu diria, necessário para o tempo que nós vivemos, né? E assim a gente tem aberto aqui esses papos e conversado aqui com você. Então, não vamos demorar muito para ir para o assunto efetivamente. Então, já mudando a nossa tela aqui, damos início a mais uma das conversas. Lembrando que as conversas se complementam em si mesmos, são suficientes, ou seja, se você assistir esse vídeo, você vai entender o tema que eu quero tratar aqui com você, do começo ao fim, sem problema nenhum, mas é melhor que você entre no canal, dê um pulinho lá atrás e entenda todo o processo, todo o conteúdo a partir dos vídeos que já estão disponíveis lá para você. Fé e trabalho, como integrar. Eu lembro que a nossa conversa tem como base o livro do Timothy Keller, nosso saudoso teólogo, citado por mim aqui frequentemente, e que traz como título Fé e Trabalho, como integrar nossa profissão a serviço do reino de Deus. Então, fica aí a sugestão. Ele é a linha dorsal, a espinha dorsal da nossa conversa. Acho que vale a pena talvez você ter esse material aí à tua disposição, fazendo uma leitura complementar e adquirindo mais conhecimento ainda, com certeza, a partir da leitura do texto bíblico. Nós temos aqui conceituado algumas coisas muito importantes a respeito do trabalho. E hoje, dentro da linha que nós temos seguido, que é a do próprio livro, eu quero falar com você sobre o mundo físico e a sua importância. Exatamente. Vamos começar pensando a respeito disso, porque muitos irmãos, muitas linhas de interpretação teológica e bíblica desqualificam o mundo físico. E é importante a gente entender onde tudo isso se encaixa dentro do que é mais importante para nós, que é o texto bíblico, que é a apresentação da realidade da vida a partir da doutrina bíblica, né? Para começar, vamos lá para Gênesis 1, 26 a 28, já aí na tua tela, diz assim: E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, a gente parte aqui do entendimento de que todo trabalho é digno. É isso mesmo. Todo trabalho tem em si dignidade, né? Por quê? Primeiro porque ele reflete a imagem de Deus em nós. O trabalho reflete essa imagem de Deus em nós. Ele é instrumento para realmente apresentar Deus e manifestar a imagem de Deus em nós, alguma coisa do tipo nós já falamos nas outras conversas, mas também porque o mundo físico é muito bom, né? O trabalho é digno porque o mundo físico é bom. Ajustar essa concepção é fundamental. Primeiro porque eu já disse para você aqui algumas vezes que nós temos uma herança de entendimento das coisas e da própria vida calcada demais, baseada demais no pensamento grego. Nós ocidentais mergulhamos nisso e até hoje somos influenciados pela filosofia grega, pelo modo de pensar grego. E para os gregos,
O mundo físico era uma prisão. Portanto, a morte é uma amiga. Quando eu morro, na cabeça do grego, no pensamento grego, ao morrer eu me desligo de tudo isso daqui, então, puxa, que bom, a morte chegou. Mas olha que interessante. Na Bíblia, que tanto nos interessa, a morte não é amiga, mas ela é inimiga. Paulo já nos diz isso em 1 Coríntios 15, 26. Por quê? Porque todo mundo criado é um bem magnífico, é um bem realmente belo e especial, e ele é destinado a existir eternamente. O mundo é belo, confira lá em Gênesis 1:31, e também em Apocalipse 22, de 1 a 5, você vai perceber que esse mundo físico não acaba, como muitas pessoas pensam, com a própria volta de Cristo, com a redenção geral que ele fará de toda a criação. Não, não terminará e não acabará. Então é importante nós lembrarmos ou aprendermos aqui que o cristianismo não despreza o que é físico. Na verdade, a doutrina bíblica da criação se harmoniza com a doutrina da encarnação, na qual Deus se reveste de um corpo humano, e também da ressurreição, na qual Deus redime não apenas a alma, mas também o corpo. Tudo isso para mostrar como o cristianismo é profundamente pró-físico. É bom a gente pensar nessas coisas, né? O que é que o Timothy Keller está querendo dizer aqui? Que a criação ela é tão importante que a encarnação harmoniza com a criação. Porque Deus, no seu plano divino, sobrenatural, eu diria, e completo de redenção para a humanidade, ele inclui se encarnar, se materializar. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Lembra de João? Lembra de João? É isso aí. Então, se o mundo físico fosse pecaminoso, desprezado, não fosse belo, não fosse divino mesmo, por que Jesus teria que se encarnar? E mais, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita em corpo. Ele não ressuscita em um espírito, ele ressuscita em um corpo diferente, distinto, tudo bem, mas tem um corpo ali, tanto que ele mostra as mãos para Tomé, Tomé apalpa as mãos de Jesus ressurreto. É um corpo diferente, ele ultrapassa paredes, mas é um corpo, ele come com os discípulos, tudo aí na sua Bíblia, ali nos evangelhos, no final dos evangelhos, no começo do livro de Atos, você vai encontrar isso, não é? Ou seja, tudo isso para nos mostrar que o cristianismo é pró-físico, como diz aqui Timothy Keller. Então, é bom a gente pensar em alguns conceitos que atrapalham essa percepção. Então, o primeiro deles é que o espiritual é mais real e mais verdadeiro que o material. Você já pensou em gente que pensa assim? Você já encontrou gente que pensa assim? Muita gente pensa assim, né? E é um conceito que traz a realidade a partir de uma perspectiva de que as coisas espirituais são mais reais do que as coisas materiais. O outro aspecto é o espiritual é ilusório. A chorrada está latindo aqui, mas não liga não, segue a vida aí. O espiritual é ilusório e o material é o que existe de verdade. Também aí um desequilíbrio, né? Tanto na primeira situação como na segunda situação. Nenhum desses caminhos, é bom citar, ele é plenamente bíblico, de forma nenhuma, né? Então, para a gente compreender isso, vamos perceber o seguinte, que a eternidade que está diante de nós, que nós a viveremos, eu não sei quando, né? Mas um dia isso vai acontecer, porque partimos de um princípio de temporalidade, não é? A eternidade, aquela que nós vamos nela desembarcar depois da nossa morte ou depois da vinda de Cristo, tanto faz, ela contempla uma realidade física. Então,
Isso é importante, por quê? Porque isso começa a equilibrar o nosso pensamento a respeito da importância do mundo físico, das coisas físicas. Olha só, reconhecemos que o mundo físico é bom. Ele não é um palco temporário para representarmos nossas histórias pessoais de salvação e depois irmos viver desencarnados em outra dimensão. Então, para o conceito bíblico, nós precisamos rever essa ideia de que na eternidade nós seremos como anjinhos. Nós pensamos assim, né? Talvez influenciados não só pelo pensamento grego, mas por aquilo que a Idade Média nos forneceu, a ideia de anjinhos, né? Com os cabelos encaracolados, asinhas, que ficaremos vagando num espaço etéreo, num mundo etéreo, cantando glórias, glórias a Deus. Não é isso que o texto bíblico nos mostra. Não é isso. Segundo a Bíblia, esse mundo que vivemos é precursor do novo céu e da nova terra. Ele será purificado, restaurado e melhorado na renovação de todas as coisas. Quando tudo acontecer, quando Jesus vier e colocar ordem em tudo isso, não seremos só nós que seremos renovados, mas o mundo em que vivemos também será renovado. E é importante nós destacarmos isso porque nenhuma outra visão de espiritualidade antevê uma realidade de fusão entre o que é material e espiritual. Essa integridade é única no cristianismo. Só o cristianismo pensa assim. Então, é bom nós lembrarmos e guardarmos isso de uma vez na cabeça, que o mundo material, aliás, o mundo futuro, ele é material. Não é etéreo, não é nuvem, é material. É isso aí. Inclusive, o texto de 1 Coríntios 15, 20 nos diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus é o primeiro da fila. Eu gosto desse jeito de dizer que é usado pelo Eugene Peterson. Eugene Peterson diz isso, que Jesus é o primeiro da fila. Se ele é o primeiro da fila, a gente vai atrás, né? É óbvio. E a gente vai atrás em quê? Na ressurreição. E Paulo também nos fala que os nossos corpos serão ressurretos. Então a gente vai ter um corpo físico ressurreto, a exemplo de Jesus. Eu costumo dizer que a ressurreição de Jesus abre para a gente uma frestinha para a gente enxergar como será a eternidade. Então nós teremos um corpo glorificado, é o que Paulo diz, mas teremos um corpo, né? Então isso implica em remodelar nosso entendimento a respeito do mundo físico. O mundo físico não acaba, gente. Ele não acabará. Ele será remodelado. Então, o físico que está aqui tem valor, é importante e precisa ser cuidado. É isso aí. Compreender que trabalho secular não é menos sacro do que o trabalho ministerial. Então peraí. Quando eu entendo que as coisas físicas não são demoníacas, passageiras, não são desprezadas, quando eu não tenho a ideia de que o espiritual é mais importante do que o material, e eu equilibro isso, o caminho que eu seguirei será esse aqui. A remodelação da minha compreensão, a respeito do mundo físico. Então o mundo físico é importante. E a compreensão de que o meu trabalho ele é tão importante, tão sagrado quanto um trabalho ministerial. Porque você há de concordar comigo que muitos de nós pensam assim. E eu vou dizer para você, confessar para você que eu já pensei assim, né? O trabalho da igreja é mais importante. O que é servir a Deus? Servir a Deus é ir para a igreja no domingo. O que é que eu faço durante a semana? Eu trabalho, né? Eu trabalho para sustentar a minha família. Não. Pare de pensar assim. O
cristianismo nos leva, e o evangelho nos leva a uma retomada do valor do trabalho como algo tão digno e sacro quanto um trabalho ligado ao clero, ligado à operação que acontece na igreja, em uma igreja. Então, é tão importante o meu trabalho fora da igreja do que o trabalho que eu faço, tanto quanto o trabalho que eu faço dentro da igreja. Essa coisa de sacralizar só o que acontece aos domingos, por exemplo, você vai lá, você é um diácono da igreja, você é um músico, você é um voluntário da igreja, ou mesmo um pastor, então você pensa assim, puxa, o que é importante é o que acontece aqui, né? Obrigado, Senhor, porque eu passei a semana toda nesse mundo perdido, né? Gastando meu tempo ali trabalhando, mas o que eu quero mesmo é trabalhar para o Senhor. Ué, você não trabalhou para o Senhor na empresa que você trabalha? Reajuste ou ajuste o teu pensamento sobre isso. Tudo o que fazemos é importante e deve ser percebido como parte da nossa vocação e da nossa realidade em adorar a Deus através de tudo o que fazemos. Eu lembro que eu passei por essa fase de não compreensão desse aspecto e eu almejava o dia eu ia deixar todo o meu trabalho secular, vamos chamar assim para a gente entender, para me enfiar dentro da igreja e trabalhar pela obra do Senhor. Ok, nesse caso aconteceu isso mesmo, porque essa era a minha vocação pastoral. E hoje todo o meu trabalho tem a ver com igreja, tem a ver com evangelho, é a banda que toca, as aulas que eu dou, as coisas que eu escrevo, as pregações que eu faço, o cuidado com a comunidade. Eu me sinto assim bastante privilegiado nesse sentido. Mas eu tenho que entender que se essa não fosse a minha realidade, como muitos pastores que trabalham, né, empresas, que têm as suas empresas e aí por diante, e que exercem o ministério, exercem a sua vocação pastoral, a dignidade e a sacralidade, até mesmo eu diria, está em tudo que fazem, na direção do seu trabalho secular, vamos usar esse termo aqui para a gente entender, quando estão ali coordenando uma equipe de vendas, quando estão fazendo o que fizerem. E assim deve ser o nosso pensamento, assim deve ser o seu pensamento. Olha que bonito aqui que nós temos escrito pelo Keller. Alimento que nutre, telhados que barram chuva, sombra que protege do calor do sol, a satisfação das necessidades materiais e dos desejos de homens e mulheres. Quando os negócios produzem bens materiais que melhoram o bem-estar da comunidade, estão engajados em trabalho que importa para Deus. Gente, como é que seria a nossa vida se não tivesse alguém lá no interior, eu que estou aqui dentro de São Paulo, nessa selva de pedra aqui, imagino que as coisas funcionam assim. Aliás, imagino não, eu sei que os agricultores do nosso país que estão no campo trabalhando e que fazem essa comida que eu como aqui com a minha família chegar à minha mesa todos os dias, isso não é divino? Os médicos que atendem a gente e curam o nosso corpo, não é divino isso? A eletricidade que chega até minha casa me proporcionando, por exemplo, fazer o que eu estou fazendo aqui, eu tenho na minha frente uma câmera, um computador, tenho luzes aqui, tem toda uma estrutura. Isso não é divino? Não, isso é material. Não, bobagem. Há uma sacralidade nisso, né? E a gente pode estender isso para tudo. O mecânico que arruma meu carro, que me permite me deslocar, né? O pedreiro, o engenheiro, o arquiteto, as pessoas que constroem as casas em que nós moramos, não tem nada de divino nisso? Tem. Aliás, nós já falamos nisso no começo das nossas conversas, em um dos episódios anteriores, eu não lembro bem qual, que Deus
nos deu esse universo, esse mundo, nos colocou aqui como seus representantes e nos delegou a condição de nós melhorarmos o mundo, desenvolvermos o mundo. Quando o texto bíblico nos diz lá em Gênesis, né, para nós dominarmos, não é o domínio da exploração, é o domínio do desenvolvimento. É assim que Deus pensa e deseja que a nossa relação com a criação aconteça. Olha que interessante, o próprio Deus, ele trabalha assim. O próprio Deus prega e trabalha. Quer ver como isso é interessante? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Salmo 65, 9. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Provês o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões. Tu as amolece com chuviscos e lhe abençoas a produção. Deus trabalhando, né? Me dá até a clara ideia de um trabalho braçal. Deus continua trabalhando para a manutenção da criação. Esse mesmo Deus convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Parece que um trabalho de Deus é mais material. Ele pega a terra, ele prepara a terra para o cultivo. O outro trabalho parece mais espiritual. Mas não é interessante? Deus, então, cuida da terra e prega o evangelho. Ambos os trabalhos aqui citados são feitos por Deus. Ou seja, não há trabalho indigno se ele for feito diante de Deus. Não há. Há uma dignidade muito grande em qualquer trabalho feito diante de Deus. Portanto, irmão, entender a beleza da criação é fundamental. É fundamental. Eu diria que é absolutamente necessário. Vou até mudar minha tela aqui para ter essa conversa mais tranquila aqui com você. O nosso alicerce é firme se nós entendemos a excelência da criação e a dignidade do trabalho. Isso vai mudar a tua forma de se relacionar com o que você faz. Seja o que for. Trabalhamos em um mundo fantástico, projetado, pelo menos parcialmente, para a nossa alegria. Esse mundo foi projetado também para a nossa alegria. Segundo o escritor de Gênesis, nós deveríamos ficar realmente extasiados diante da criação, pois ela é exuberante e cheia de vida. E o que nós percebemos é que Deus se deleita na criatividade e na diversidade. O projeto perfeito de Deus foi feito. Depois você pode conferir em Provérbios 8, 27. Né? Então Deus nos entregou tudo isso. Aí você vai dizer assim, poxa, mas não é isso que eu vejo um mundo complicado, eu vejo um mundo atrapalhado, eu vejo um mundo perdido. Sim, porque seria perfeito não fosse a queda. Nós já conversamos sobre isso também. A queda, ela danificou tudo, inclusive o nosso trabalho. Ela comprometeu esse mundo em todas as esferas, inclusive o trabalho. Mas eu preciso perceber o que está além do que os meus olhos veem, do que eu percebo nesse mundo. E trabalhar a partir da perspectiva do Evangelho e do cristianismo. Né? Eu não posso jogar fora a criação. Eu não posso desvalorizar a criação. Eu não posso somente sacralizar o que é espiritual. Lembre-se, isso aí é caminho dos gregos. Nós valorizamos tudo, entendemos que tudo é bom, tudo é perfeito, tudo foi criado por Deus, apesar de hoje vivermos a realidade de um mundo caído. Não é? Então, fomos criados para o trabalho e para a dignidade que ele nos confere como seres humanos, seja qual for o status ou a remuneração desse trabalho. Perceber isso, compreender isso, traz implicações abrangentes demais.
que acontece quando eu começo a pensar assim? Então, primeiro, eu tenho a liberdade para encontrar o trabalho adequado ao nosso dom e ao nosso interesse. Eu começo agora, a partir disso, então, a ser seletivo, não desprezando o trabalho, mas me enquadrando àquele que me permite exercer a minha vocação. Você que gosta de ensinar, tem o dom para ensinar, você não vai, de repente, se manter dentro de um trabalho que inibe isso. Um trabalho de produção, braçal, por exemplo. Nenhum problema, nenhum problema. Não é? Ele pode ser, inclusive, superior em termos de remuneração àquilo que uma pessoa como um professor vai ganhar. Não é? Isso é possível. Então você que tem o dom do ensino vai procurar algo que se encaixe a isso e vai exercer isso da melhor maneira possível, porque é a tua vocação, porque você entendeu que não é só uma questão de remuneração, não é só uma questão de um projeto para me satisfazer financeiramente, mas de uma realização em Deus. Também podemos estar abertos a melhores oportunidades de trabalho quando a economia estiver fraca e as ofertas de emprego forem escassas. Interessante, né? Estamos abertos às oportunidades de trabalho quando as coisas da economia realmente não forem muito bem. Não temos mais nenhuma razão para condescendência ou prepotência, nem qualquer motivo para inveja ou sentimento de inferioridade. A gente se ajusta. Por que eu estou aqui? Porque é a minha vocação. Ah, mas o fulano, você viu o fulano, ele estudou com você e agora ele está milionário. Ué, e daí? Eu conheço um irmão querido que fez uma escolha há muitos anos atrás de romper com a sua atividade profissional, porque a vocação foi muito mais forte, né? E ele pôde se desligar disso para abraçar realmente a sua vocação profissional, a sua vocação ministerial, né? Nesse caso, foi assim que aconteceu. E ele olha para a turma que estudou com ele, consegue seguir o pessoal no Instagram, aquela coisa toda, e o pessoal está muito bem. O pessoal está muito, muito, muito bem. Mas ele diz assim, mas eu também estou bem, porque eu fiz aquilo que o meu coração, dirigido por Deus, me levou a fazer. Então, quando nós temos essa perspectiva de que não se trata só de sucesso, não só se trata só de dinheiro, mas se trata de vocação, está tudo certo. Eu não me sinto nem superior, nem inferior a ninguém. Eu estou no lugar que eu deveria estar, satisfeito com o projeto que Deus me deu para realizar, vivendo a partir da minha vocação, coisa que é mais importante do que tudo, eu diria, né, nesse aspecto. E todos os cristãos deveriam ter capacidade de identificar com convicção e satisfação como o seu trabalho colabora com Deus em termos de sua criatividade e cultivo. Talvez falte para nós, irmão, querido, fazermos essa pergunta. Como o meu trabalho colabora para o que Deus está fazendo nesse mundo? Procure perguntar isso. E essa pergunta, ela aparece em nós e se torna real em nós a partir do entendimento dessas coisas que eu conversei com você aqui hoje. O mundo físico não é pior do que o mundo material. Ele tem a sua sacralidade. A partir disso, todo trabalho é digno, porque ele é dado por Deus a nós. Todo trabalho tem sua dignidade, seja ele o mais simples que for ou o mais complexo. A partir disso, então, eu me encontro fazendo o que estou fazendo a partir da minha vocação. E não só a partir de um apelo profissional, não só a partir de uma percepção de vida conforme a sociedade me diz que eu tenho que viver, né? O que é vida boa, o que é vida plena. Ah, esse trabalho aqui não te dá vida plena. Como não?
Se ele é feito a partir de uma vocação, ele é digno. E se ele é digno e colabora com o projeto de Deus, feliz. Não deveria ser assim o nosso pensamento? Eu sei que, infelizmente, existe um apelo triste feito dentro de muitas igrejas e a partir de uma concepção um tanto quanto diferente dessa que eu estou apresentando a você, de que nós precisamos sempre evoluir profissionalmente. Não que não. Mas o que isso quer dizer? Você vê que tudo tem a ver com interpretação, né? Você precisa evoluir profissionalmente. Na boca de muitos quer dizer o quê? Não tá bom. O que você está fazendo não tá bom. O que você está ganhando não tá bom. Você precisa ter olhos de águia. E aí vem aqueles pregadores coaching, e eles, uau, você precisa, não pode ser uma pessoa. Como não pode? Não há felicidade e plenitude num trabalho simples? Se ele for visto a partir de uma visão deste mundo, pode ser que não. Esse mundo, um pedreiro não é qualificado, porque é um trabalho muito simples. Um coletor de lixo não é qualificado. Um mecânico, depende do tipo de trabalho que ele faz, não é qualificado. Eu também não estou dizendo aqui que você não deva desejar algo melhor, no sentido de aprimoramento e crescimento, né? Eu acho que sim, mas que esse movimento de ascensão dentro da tua qualificação profissional seja motivado pela percepção a respeito da sua vocação, do seu chamado, e não só por um desejo de ganhar mais, de ser mais reconhecido, de ser melhor que outros, de chegar até um certo lugar. Eu acho interessante essas entrevistas, né, que são muito comuns, né? Ah, eu saí de tal lugar, olha onde eu cheguei. Olha onde eu cheguei. Interessante, sempre esse apelo de estou por cima, sou o melhor, olha onde eu estou, olha o que eu consegui, olha o que eu conquistei, né? E isso, inclusive, é usado como testemunho nas igrejas e por aí vai. De novo, eu não estou dizendo que você não possa desejar um avanço, mas se isso for às custas da tua vocação, eu acho que não vale a pena. Aliás, eu acho não me interessa. Me parece, olhando para o texto bíblico, que não é essa a decisão que Deus quer que a gente tome. Porque se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, vai adiantar o quê? Se o homem alcançar os patamares de sucesso desse mundo, mas não fizer o que Deus queria que ele fizesse, não sendo alguém proativo ao plano divino, vai adiantar o quê? Bora pensar um pouco mais nisso, né? Eu fico por aqui nesse episódio de hoje. Espero que tenha sido legal. Se você puder dar um feedback aí depois nos comentários. Como já dizem os youtubers por aí, deixa o teu like, segue o nosso canal e vamos em frente. Logo, logo eu posto aí o próximo capítulo dessa conversa. Valeu, gente. Grande abraço, até a próxima.